Boa noite, igreja, graça e a paz. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4, uma história bem conhecida. Hoje eu quero estudar com vocês e falar um pouco sobre aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. E nós podemos extrair tantas coisas, né? Há 2 semanas atrás eu preguei aqui uma palavra que eu perguntei para você quem era Cristo. Não sei se vocês se lembram, quem estava aqui. Eu usei aquele texto do centurião romano. Na semana passada o pastor Rubem pregou aqui e ele falou que Jesus sabe quem dá o seu melhor. Não sei quantos estavam aqui também. E ele usou o exemplo da mulher do fluxo de sangue, de algumas características dessas pessoas que dão o melhor. E hoje eu quero falar mais algumas coisas sobre Jesus, alguns ensinamentos diante do leque, de aprendizados que nós temos com Jesus. Eu extraí 3 aprendizados diante dessa história. Nós vamos ler então João, o capítulo de número 4. A gente vai ler alguns versículos para vocês lembrarem da história. A minha versão é NVI, às vezes é um pouco diferente da igreja, mas vocês vão acompanhando. Vamos ler a partir do versículo 5. Então João 4, a partir do versículo 5 diz o seguinte: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamado Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Versículo 10, Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria dado água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que os nossos pais, Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15, a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse: Vá chamar o seu marido. E ela respondeu: Eu não tenho marido. Até aí, para a gente poder entender. Vamos orar novamente? Deus, a Tua palavra, ela é viva e eficaz, Pai. A Tua palavra, ela não volta vazia. Essa noite eu te peço, Pai, que o Senhor tire toda voz contrária, tudo aquilo que vem impedir o Teu mover neste lugar, porque há liberdade no Teu Espírito Santo. Que o Senhor cresça, somente o Senhor, Pai. Que o Senhor fale aos nossos corações, na sua individualidade, na sua particularidade. O Senhor, Deus, que fala e nos ensina, Pai, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. A Tua palavra é o nosso alimento, Pai. É o nosso alimento. Vai de encontro a cada vida, a cada mente, a cada coração. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Amém. O tema da palavra hoje é Jesus, a fonte de água viva. Uma das coisas que nós perguntamos é: o que é essa água viva? O que é a diferença dessa água viva? Nós lemos a palavra de Deus e nós vemos algumas metáforas, e uma das grandes metáforas da Bíblia é sobre a água. Por exemplo, o livro do profeta Isaías, que é um livro messiânico, que tudo é inclinado para Jesus. Ele fala numa das suas profecias a respeito de Jesus, a respeito do que estava por vir. Ele fala o seguinte, Isaías 44:3: Pois derramarei água na terra sedenta. O próprio livro de João, no capítulo 7, diz que no último dia da festa dos tabernáculos, era um dia onde havia uma simbologia sobre o uso da água derramada no altar para limpar o sangue daqueles animais. Jesus, ele não aguentou ali, e ele estava meio que escondendo do povo, mas nesse momento ele entrou ali e ele falou o seguinte: Quem tem sede, vem a mim. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. É
A mesma comparação em João capítulo 6, quando Jesus estava dando um dos seus sermões mais difíceis, que ele estava falando sobre o pão da vida, que vários discípulos de Jesus o deixaram por causa disso. Mas no meio dessa pregação, dessa fala sobre o pão da vida, que ele estava falando, eu sou o pão da vida, ele também fala que ele era essa água, que quem bebesse dessa água jamais teria sede. Interessante que em Apocalipse, nos últimos capítulos, no capítulo 21, por exemplo, quando ele está falando o seguinte, está consumado, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Aí ele fala o seguinte, e quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente. E no último capítulo de Apocalipse, um dos últimos versículos, 22, o versículo 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, todo aquele que ouvir, diga, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser beber da graça, de graça, da água viva, venha. Então há uma comparação muito grande, e uma metáfora muito grande sobre essa água. E quando eu li esse texto, diante de tantos aprendizados, de tantas vezes que a gente já escutou essa história, é muito importante nós entendermos o que é essa água viva, e o que essa água viva faz para mim. A história de Jesus com a mulher samaritana é um contexto totalmente adverso. A gente sabe que os judeus não se davam com os samaritanos, e um homem ainda conversar com uma mulher é totalmente impensável naquele tempo. Só que o livro de João, no começo, no versículo 4, fala que era necessário Jesus passar por Samaria. E todo mundo conhece esse contexto, sabe que os judeus não gostavam de passar por Samaria. A distância era um pouco longa, mas eles davam uma outra volta, aumentava mais ou menos 20 a 30 quilômetros, para não pisar em Samaria, porque os judeus achavam aquele povo, aquele território puro. Diz que os mais judeus, os mais tradicionais, eles preferiam os outros gentios do que os próprios samaritanos. E agora Jesus, que vai da Judeia para a Galileia, ele passa necessariamente por Samaria. Sabe por quê? Ele tinha um encontro marcado para falar sobre uma água viva. Ele tinha um encontro marcado para falar sobre uma água que quem bebesse dela nunca mais terá sede. E a minha reflexão de hoje à noite, ela está embasada no que o encontro com Cristo faz em nossas vidas, e o que tem em Jesus que transforma. O que tem em Jesus que transforma a minha vida, o que tem em Cristo que muda a direção, que há uma conversão, o que tem em Jesus que transforma a minha vida de vez, permanentemente. Há tempos atrás houve um movimento, acho que quase todo mundo aqui deve lembrar desse movimento, talvez os novos convertidos não, que foi chamado o Encontro G12, o Encontro com Deus, enfim. E naquela época houve um questionamento muito sobre a espiritualidade daquele evento, né? Muitas pessoas falando que era de Deus, outros não falando. E eu nunca me esqueço disso, mais do que o encontro em si. Eu nunca me esqueço de uma resposta de uma pessoa deu a respeito desse evento. Porque a resposta dele, quando a gente estava conversando, ele falou de um homem chamado Gamaliel, que está na Bíblia. Em Atos capítulo 5, quando os discípulos de Jesus estavam sendo presos e sendo julgados pelo Sinédrio, se levanta um fariseu, conhecedor da lei, muito respeitado, chamado Gamaliel. E olha o que ele diz, Atos 5, no versículo 34, mais um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos, levantou-se no Sinédrio, eles estavam julgando, como falei, eles estavam julgando Pedro e os discípulos, e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Quem? Os discípulos. Então lhe disse, israelitas, considerem cuidadosamente o que vocês pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu um tal de Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram. Depois dele também, nos dias de recenseamento, apareceu um tal de Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu aconselho, deixe esses homens em paz, solte. Se o propósito ou a atividade deles for alguma origem humana, eles fracassará.
Mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedir, pois acharão lutando contra Deus. Eu acho esse texto, gente, fantástico. Porque depois de 2000 anos, nós estamos falando de um Jesus que ainda transforma. Um homem que foi usado ali a falar 2000 anos atrás, e ele deu um conselho para os fariseus, para o sinédrio, para aqueles que estavam contra Jesus. E hoje ainda nós vemos a verdade de Jesus, sabe, clamar dentro de nós. Eu conheço um Jesus que transforma. Eu conheço um Jesus que regenera. Eu conheço um Jesus que muda a situação da minha vida. Esse é o Jesus que eu creio. A verdade sobre Jesus perdura por séculos e séculos, anos e anos. E tudo passa e a sua palavra permanece viva e eficaz. Ela reverbera com todo o poder em nosso meio. Esse é o Jesus que nós cremos. E sabe por que ela está viva dentro de nós? Porque ela é uma fonte de água viva. Ela é uma fonte que flui de dentro de mim. Ela é uma fonte que não seca, que não se esgota, que não acaba. Ela é eterna, ela não perde a sua força. Essa força que vem de dentro de nós é água viva jorrando. O fato é que o verdadeiro encontro com Deus sempre trará uma novidade de vida. Sempre vai provocar em mim um novo modo de ser, de viver. Ele vai mudar aquilo que eu faço. E é isso que acontece nesse encontro. Essa mulher, ela ganhou uma novidade de vida. Ela mudou o rumo, ela mudou a circunstância. Aquela conversa, ela foi crucial para entender quem era Jesus. O que existe em Jesus? O que existe em suas pregações? O que existe nas atitudes, no olhar de Jesus, que é capaz de mudar uma vida? E eu separei 3 aprendizados. 3 verdades na mensagem de Jesus, que a mensagem de Jesus me ensina. A primeira verdade é que sempre há um convite para eu ser saciado com a água viva. Sempre há um convite de Jesus para que eu seja saciado com a água viva. Eu falei do livro de Isaías, eu gosto muito do livro de Isaías, porque ele é um livro, como eu falei, messiânico. Ele aponta para Cristo. E no capítulo 55, que é um dos versículos chaves, assim, do livro de Isaías, há uma profecia, uma palavra do profeta para a nação, que ele fala o seguinte: venha, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Aqui a gente começa a ver o paradoxo. Vocês que não têm dinheiro nenhum, vocês podem vir, vocês podem comprar, vocês podem comer. Venha, comprem vinho e leite, sem dinheiro, sem custo. Por que gastar o seu dinheiro naquilo que é pão, ou o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Esse paradoxo que ele faz aqui, às vezes é difícil de entender, mas ele está falando da satisfação que nós encontramos na suficiência de Cristo. O ser saciado tem tudo a ver com isso. Jesus, ele respondeu para essa mulher: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria dado, você teria pedido água para mim e eu lhe teria dado água viva. Aí Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, da água comum, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. Só que esse ponto muita gente confunde. E talvez até uma outra vertente de palavra. Porque aqui Jesus não está falando que nós não precisamos mais beber, no sentido de buscar mais. Ele está querendo dizer para nós que quem bebe dessa água, volta para beber. Porque o versículo posterior é o seguinte: a mulher, muitas vezes, ela faz o mesmo pedido nosso: dá-me essa água para que eu não tenha mais sede, dá-me essa água para que eu não precise voltar mais aqui. Aí Jesus entra com um confronto falando o seguinte: não é assim. Você tem que entender o que é ser saciado por essa água. Não é que você não vai mais precisar beber, porque você tem que beber todos os dias, mas eu estou aqui disponível para você.
Nós precisamos entender o significado dessa mensagem, porque muitas vezes nós somos como aquela mulher. Nós baseamos a nossa fé simplesmente naquilo que é natural. E principalmente em bênçãos imediatas. Nós não queremos mais cavar poços. Nós não queremos ir mais ali para buscar a água. Nós queremos tudo em nossas mãos. Nós queremos sair do Egito e entrar na terra prometida direto. Nós queremos entrar no Rio Jordão e mergulhar uma vez e já ser curado. Nós queremos dar a volta em Jericó somente uma vez e fazer com que as muralhas caiam. Nós temos isso em nós, nós somos, nós queremos tudo imediato. Aliás, nós não queremos mais lançar as pedras nos gigantes. Nós queremos que os outros lancem para nós. Nós não queremos lutar mais, nós não queremos ir mais, nós queremos tudo imediato. Ou seja, é aqui que muitas vezes nós somos enganados pela nossa própria fé. Nós somos enganados pelo nosso chão de fé, pelo que nós acreditamos. Presta atenção. Somos iludidos por causa da intensidade dos nossos desejos. Eu vou repetir, nós somos iludidos pela intensidade dos nossos desejos. Nós não conseguimos esperar. Nós simplesmente buscamos a Deus para que Ele possa nos livrar do poço. Nós buscamos a Deus para que Ele possa nos livrar de ter sede. Aí se torna uma busca única, sendo que a satisfação está em buscar a Deus todo dia, porque eu sei que todo dia vai ter algo novo. Então ser saciado por essa fonte de água não me limita e não deixa eu fazer com que eu pare de buscar lá na fonte a água, que é Jesus. E muitas pessoas têm essa conversão, e passa um mês depois ela some, e passa depois um ano ela some, por quê? Elas ficam somente em um encontro, se é que teve um encontro. Quanto mais desejamos bênçãos imediatas, mais nós esquecemos dos processos. Nós somos um povo que amamos a promessa, mas nós não gostamos do processo. Só que é no processo que nós nos aprofundamos no relacionamento com Deus. É no processo que eu entendo o que é satisfazer a minha alma com essa fonte de água viva. É no processo, é no percurso. Nunca eu vou entender o que é água viva se eu não entender o processo, se eu não viver no processo. O que Jesus estava falando sobre água viva? Por exemplo, se eu beber essa água aqui que está geladinha, ó, que lindo. Eu vou ser saciado naturalmente. A fonte de água viva, ela me sacia de uma forma que não é natural. Aí você me pergunta, o que não é natural? É algo que só o poder dele pode fazer. E eu comecei a pensar algumas coisas que só o poder de Cristo pode fazer em minha vida. Eu lembrei de algumas situações. Por exemplo, o que é ser saciado? Estou respondendo, o que é ser saciado com essa fonte de água viva? É o que foge do natural, é o que sai da minha visão, é o que é sobrenatural, que só Jesus pode fazer pelo seu poder. Uma coisa, Ele traz paz em meio à tempestade. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Nós estamos vendo aí esses rumores, ou até a guerra já se instalando aí, a gente vê na rede social, todo mundo pedindo paz, paz, paz. Eu também estou pedindo paz, orando para ter paz. Só que essa paz do mundo, e não entenda essa paz do mundo como uma paz errada, mas é o que a cultura, o que o mundo fala, é o que? A ausência de guerra. Mas no Evangelho, não é a ausência de guerra. A paz do Evangelho é quem vai estar comigo naquela guerra. É quem vai estar lutando comigo. Porque Ele pode se me isentar de tribulações e guerra, mas Ele também me ajuda a passar pelas tribulações. Então essa paz em meio à tempestade é algo que foge do natural. É algo que só o poderio de Jesus pode me dar. Marcos capítulo 4, quando estava aquele vendaval, começou a encher aquele barco de água, o barco ia afundar, Jesus estava dormindo, e Jesus foi acordado pelos discípulos, e Jesus acalmou a tempestade. João capítulo 16, versículo 33, Jesus está falando,
eu disse todas essas coisas para que vocês tenham paz. Só que depois desse versículo ele fala o seguinte: no mundo tereis aflições. Então foge do natural essa paz em meio à tempestade. Como diz o salmista no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Foge do natural. Toda terça-feira eu toco numa igreja. Tem mais de 2 anos que eu toco numa igreja para ajudar a pastora Célia. Lá não tem ninguém para tocar, e toda terça-feira eu estou lá tocando com ela. E a pastora Célia, ela passou por uma situação que até a gente comentou aqui, que ela perdeu um filho, acho que tinha uns 40 e poucos anos, uma fatalidade, uma discussão boba. E eu comecei a pensar sobre esse Salmo 125, sobre as nossas vidas. O que é esse não se abala? Por exemplo, o que a pastora Célia estava vivendo, está vivendo ainda, porque alguns lutos são eternos, mas ela continua ali firme, e muitas vezes ela está lá, ela chora, a gente vê o estado, vê que o físico dela não está bem, mas ela continua firme. Sabe qual é a resposta que eu tive para esse versículo? Que o não se abalar é continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Em meio às circunstâncias eu vou continuar fazendo, eu vou continuar marchando. Sabe, eu vou entrar no Rio Jordão uma vez, eu não vou ser curado, eu vou entrar outra, eu vou entrar mais uma, eu vou entrar mais uma. Eu vou dar uma volta nas muralhas de Jericó, não vai cair, eu vou dar uma, vou dar 2. Na 7ª tem que dar 7, eu vou dar 7. É isso que não é se abalar. Não é que a minha casa não vai ter tempestade, não é que as coisas não vão acontecer comigo, não, é saber quem está comigo em meio à tempestade. Isso é ser saciado por essa fonte de água viva. O segundo exemplo, que foge do nosso natural, é porque Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Quando chegou um paralítico vindo do teto para Jesus curar, Jesus olha e vê a fé daquelas pessoas que estavam descendo, daquele paralítico, e ele falou o seguinte: os seus pecados estão perdoados. E isso foi escândalo para todo mundo, principalmente para os fariseus, porque eles não conseguiam ver além do natural. Como assim uma pessoa que perdoa pecados? É esse o nosso Jesus que perdoa os seus pecados. É esse Jesus que esquece os seus pecados. Foge do nosso natural. Isso é ser saciado por essa fonte. Ser saciado por essa fonte mostra para mim um amor incondicional. E na Bíblia há alguns tipos de amores, né? Alguns tipos de amor, vamos dizer assim, que é relatado na Bíblia, mas nenhum se iguala ao amor ágape, que é o amor dado por Deus. Não há nada que eu possa fazer, que eu possa imaginar. Ele é imensurável, a gente não pode medir. Esse amor que chega até mim, me constrange, mas me abraça. Esse é o amor de Deus, é algo que foge do nosso natural. Não tente, imaginar o amor de Deus, porque você não vai conseguir. A sua mente não vai conseguir, porque foge do natural. Porque isso é fonte de água viva. Jesus também nos fornece uma alegria. Ele é a fonte de alegria. E na semana passada a gente falou aqui sobre a diferença de alegria, de felicidade. Mas a verdadeira alegria, independente de fatores externos, independente de circunstâncias. Quando o autor de Hebreus vai falar sobre alegria, ele fala o seguinte: Jesus, pela alegria que lhe foi imposta, ele suportou a cruz. Há uma não lógica aqui. A alegria que lhe foi proposta, ele encontrou, ele enfrentou a cruz. Mas é isso, porque eu sei que o meu pastor segura a minha mão, e que tudo, sabe, tudo, independente se eu estiver no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque Ele está comigo. Ele é meu bom pastor, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é esse Deus que me traz alegria em meio às aflições. É isso que é ser saciado. Foge da lógica, foge do natural. O salmista no Salmo 28 falou o seguinte: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele o meu coração confia, dele eu recebo ajuda, e o meu coração exulta de alegria. Foge do natural. Sabe por quê? Porque ser saciado com essa fonte me completa. Ser saciado por essa fonte de água viva, entenda isso, completa você numa lacuna que só Ele pode completar. As pessoas estão pulando o carnaval, tentando completar. As pessoas estão indo atrás de
desejos tolos tentando completar, mas há uma lacuna dentro do ser humano, que só é preenchida por Jesus. Isso é ser saciado, isso é ser saciado por essa fonte de água viva. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, é que é como se Jesus clamasse a nós: venha ser saciado, igreja, venha ser saciado, venha ser saciado. Há um convite para você, há um convite para mim, para ser saciado com essa fonte que não se esgota. O segundo aprendizado, a mensagem de Jesus confronta quem eu sou, para me transformar naquilo que Ele quer. A mensagem de Jesus confronta quem eu sou, para me transformar naquilo que Ele quer. Ou seja, Ele mostra a minha realidade para mudar a minha história. Ele toca naquilo que eu estou vivendo para mudar aquilo que eu serei. Ele está muito mais preocupado não em no que eu tenho, mas em quem eu me tornarei. Quando Pedro encontrou Jesus em Lucas capítulo 5, Jesus estava pregando, entrou no barco de Pedro, ele pregou e depois ele falou o seguinte: Pedro, lance as suas redes. Peraí, Pedro, Jesus, eu sou pescador, já tem mais de 30 anos, eu pesquei a noite toda, você está falando para mim jogar a rede novamente? Mas sobre a tua palavra, foi no confronto, foi onde Pedro ali, ele se sentiu bom, que ele jogou a rede e ele reconheceu quem era Cristo. Depois daquele confronto, Jesus falou para ele: você não mais vai ser pescador de peixes, mas de homens. Porque após o confronto há transformação. Foi isso com essa mulher. A mulher falou o seguinte: dá-me essa água para que eu não precise mais voltar aqui, dá-me essa água para que eu não tenha mais sede. Aí Jesus falou o seguinte: vai, chama o teu marido. Era o confronto. Só que tem duas coisas que eu faço no confronto: ou eu não aceito e continuo na mesma, ou eu aceito e sou transformado. Não há meio caminho, eu aceitei metade, não. Ou você aceita e é transformado, ou você não aceita e continua na mesma. Ou você não aceita e muda de igreja, ou você não aceita e muda de liderança. É claro, quando tem lideranças sérias, né? Sabe o que mais me deixa impressionado nessa história? É que após o confronto dessa mulher, na sua fraqueza, sabe o que ela fez? Ela usou essa sua fraqueza para anunciar Jesus. Olha o versículo 28. Então, deixando o seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que disse tudo o que eu tenho feito. O que Jesus disse dela? Tudo? Não, falou uma coisa, que foi o confronto. O motivo da vergonha daquela mulher, ela começou a anunciar a Cristo. Foi assim com Paulo, o motivo de escândalo da igreja, de perseguidor, agora ele é a igreja. E quantas pessoas que são transformadas, e sabe, e o motivo do seu confronto vira testemunho para pregar e anunciar a Cristo. Por exemplo, João capítulo 6, que eu falei aqui que foi um dos sermões mais difíceis de Jesus, quando ele fala do pão da vida. Muitos discípulos deixaram Jesus, porque não conseguiram ser confrontados. No versículo 66, fala o seguinte: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir, porque o evangelho é confronto. Não há evangelho sem confronto, não há evangelho sem confronto. Sabe, não se engane, você vai ser confrontado, você vai sim ser desafiado, mas se você não vai esquecer que esse confronto vai te trazer transformação naquilo que Deus quer para a sua vida. A melhor forma de nós orarmos todos os dias é pedir: Deus, mostra a tua vontade, mostre onde eu estou errando, mostre o que o Senhor quer da minha vida. Porque senão nós vamos pedir somente: eu quero ir por esse caminho, me ajuda. A gente só pede dessa forma. Nós não queremos confrontos. Jesus confronta, é a nossa realidade. Ele fala o seguinte: você é assim, mas eu vou te transformar nisso. Porque nunca vem confronto sem solução. Nunca vem confronto sem solução. Imagina essa mulher samaritana, igreja, pregando para a cidade de Samaria, falando da sua vergonha. Essa mulher falou o seguinte: descobriu que eu tinha muitos maridos, que eu não parava certo. Mas é assim que o evangelho faz.
A mulher que foi pega em adultério, agora não mais, porque ela tem uma palavra nova. O leproso, agora não mais. O cego que vivia pedindo esmola à beira do caminho, agora não pede mais, porque ele foi transformado, e na sua vergonha, ele foi transformado. Aquele cego de nascença, as pessoas começaram a discutir: quem é teu pai? Como que você fez isso? Tal, chamou o pai, chamou tudo. Aí o cego, ele fica tão, eu acho tão irritado, ele falou o seguinte: eu não sei se ele é pescador, se ele é profeta, eu não sei o que for, eu só sei que eu não vi, agora eu vejo. Eu só sei que o motivo da minha vergonha agora não é mais. Eu só sei que aquilo que eu era, as pessoas eram preconceituosas comigo, não é mais, porque eu encontrei Jesus e Ele transformou minha vida. Só que uma pergunta que nós fazemos é quando não há mudança. É quando eu era um mentiroso sem Jesus e com Jesus continuo sendo. É quando eu era um baladeiro sem Jesus, vamos dizer assim. Com Jesus eu sou baladeiro. Eu era um fofoqueiro sem Jesus. Com Jesus eu continuo sendo fofoqueiro. Eu tinha casos extraconjugais antes de Jesus, agora continuo tendo. Por que não transforma? De duas uma. Ou nós não entregamos verdadeiramente a palavra, ou nós encontramos a religiosidade ao invés do evangelho. Lembra do jovem rico? Vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem e me siga. Diz que esse jovem se entristeceu. Se entristeceu. Por que a Bíblia não transforma algumas pessoas? É porque muitas vezes as pessoas se prendem na liturgia, num ritual. Muitas pessoas conhecem de Jesus, mas não têm um encontro verdadeiro com Ele. Ou seja, o segredo não é só ouvir, é nós entregarmos essa mensagem de Jesus. Nós entregamos ao ritual, nós nos entregamos a vir uma vez na igreja para tirar o peso da consciência. Já viu isso? Mas poucos estão se entregando ao verdadeiro evangelho de Jesus, que transforma. Sabe como você sabe que se você está se entregando ou não? Se a sua vida está sendo transformada. O que esse evangelho prega? Negar a si mesmo, tomar sua cruz, perdoar 70 vezes 7, dar o outro lado da face, mas nunca perder a coragem de anunciar e ser testemunha de Jesus. O meu desejo nesse segundo ensinamento aqui é que você tenha um verdadeiro encontro com Cristo. Um verdadeiro encontro. Que você vai entender que Ele vai trazer paz em meio à tempestade, que é um amor incondicional, mas que acima de tudo, vai te confrontar a sua realidade, o que você está vivendo, para transformar naquilo que Ele quer que você transforme. Como diz o escritor brasileiro William Douglas, ele falou uma frase seguinte, eu gostei muito dessa frase, nunca me esqueça. Ele falou o seguinte: passo ou dou um passo? A escolha é sua. Você dá um passo ou você passa? Terceiro, para a gente terminar. Estou pregando mais tempo, hein, pastor? Que um dia uma hora não vai dar, não. O terceiro ensinamento que eu vejo com essa história, eu não poderia deixar de dizer isso, é que Jesus me ensina que eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance. Essa mulher falou o seguinte: eu tenho que fazer tudo o que está ao meu alcance. Essa mulher falou o seguinte: dá-me dessa fonte de água viva, para que eu não precise mais vir aqui. E no mesmo instante, ela foi confrontada. Sabe por quê? Porque não era esse caminho a conversa. Eu tenho que fazer o que está ao meu alcance, eu tenho que recomeçar, eu tenho que reagir, eu tenho que clamar, eu tenho que orar, eu tenho que não falar, eu tenho que fazer alguma coisa. C.S. Lewis uma vez falou que se você está no caminho errado, até o voltar atrás significa progresso, ou seja, sempre tem algo a fazer, sempre tem algo a lutar, eu tenho que lutar. Eu tenho que fazer as coisas possíveis, porque eu sei que as impossíveis Deus fará, mas as possíveis eu tenho que fazer.
E eu gosto muito de uma história de Êxodo capítulo 17. Eu acho essa história fantástica. Quando os israelitas foram lutar contra os amalequitas. Olha o que aconteceu, a gente conhece essa história. O povo estava 400 anos escravo no Egito. E ele sai dessa escravidão, então tem aquelas 10 pragas, tem a abertura do Mar Vermelho. E o mar engole ali o povo do Egito. E depois eles começaram a caminhar, sabe o que acontece? Eles encontraram uma água amarga. Deus então transformou essa água doce. Eles caminharam e faltaram comida, Deus mandou maná. Andaram mais um pouquinho, faltou água, Deus mandou água da rocha. E sabe o que aconteceu depois disso? Os amalequitas começaram a ferir o exército de Israel pela retaguarda. Aqueles que estavam, porque era um exército muito grande. Então estava todo mundo andando no deserto e os amalequitas começaram a matar os israelitas que estavam lá atrás. E Deus falou o seguinte: para, vai ter que lutar, vocês vão ter que lutar. Josué, pega, os guerreiros vão ter que lutar. Aí Moisés sobe do alto de uma monte, estende as tuas mãos. E quando ele estava com a mão estendida, o povo estava vencido. Ele abaixava a mão e o povo, eles pereciam, eles paravam, as suas forças acabavam. Arão tem que ajudar Moisés, ficando segurando a mão de Moisés ali, e eles conseguiram vencer os amalequitas. Mas esse é o retrato da nossa vida, porque muitas vezes nós não só estamos no deserto, como falta água, nós não só estamos no deserto, como falta, a gente está cansado da luta, e aí vem a amalequita para lutar, porque o pior inimigo é aquele que levanta contra a nossa retaguarda, e a gente tem que lutar. Mas a figura de Moisés naquele monte é a figura de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando nós não temos força, nós olhamos para o monte e vemos que a mão dele está estendida para mim e para você. É isso que me dá força, é isso que sacia a minha sede. Eu sou saciado com essa fonte. Mas eu tenho que lutar. Nessa história eu gosto dela porque há uma mudança. Quem tirou o povo do Egito foi Deus. Quem mandou as 10 pragas foi Deus. Quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Quem fez esse mar engolir o Egito foi Deus. Quem transformou a água em água amarga e água doce foi Deus. Quem mandou maná foi Deus. Quem fez a água brotar da rocha foi Deus. Mas agora quem tem que lutar é o povo. Mudou a chave. Continue lutando. Eu não sei o que você está passando, mas continue lutando. E quando você não tiver força, e quando o deserto estiver muito árduo, quando a tempestade vir no deserto, você vai olhar para o monte, e você vai ver a mão de Deus estendida para você. O impossível é com Deus, o possível é com você. O jovem rico, o que Jesus ofereceu para o jovem rico? Venda tudo o que você tem e me segue. Era possível ou impossível? Era possível. Se você não estiver disposto a fazer o que está no seu alcance, você não vai ser transformado. Não adianta. Não adianta ficar vindo, não adianta, não. Faça o que está no teu alcance. Faça. Vou encerrar com uma historinha. Não sei se essa história é verdade ou se é ilustração, mas eu gostei dela. Diz que tinha 2 reis. Um que estava no trono, e ele era muito gordo, obeso, assim, a ponto de quase não conseguir andar. E o seu irmão mais novo queria destronar ele. E ali levantou alguns guerreiros e conseguiu. Até pelo tipo de pessoa que estava esse rei, né? Ele então conseguiu tomar o trono do seu irmão, mas ele não matou o seu irmão. Ele colocou o seu irmão numa sala de um castelo, com portas normais, janela normal. E ele falou o seguinte: você pode sair quando você quiser. E os anos se passaram, aquele rei foi acusado de crueldade. E a resposta desse rei falou o seguinte: eu não concordo, porque ele não é prisioneiro meu. Ele pode sair quando ele quiser. Mas todo dia de manhã era enviado para ele um banquete de comida. 10 anos se passaram. Numa guerra, o rei morreu. E o rei reassumiu o seu trono. Só que ele estava pior. Ele estava pior. Passou poucos meses, ele também morreu. Ele foi prisioneiro do seu apetite.
Ele não fez aquilo que estava ao seu alcance. Não busque o evangelho que você só quer que Deus faça. Faça você também. Faça a sua parte. John Piper uma vez falou: Deus te dá exatamente o que você precisa no momento exato da sua necessidade. Igreja, nós temos um Deus que sabe o que você está passando. Deus conhece as suas aflições. Deus sabe o quão difícil está a tua luta. Deus sabe do seu luto. Deus sabe da sua tempestade, do seu deserto. Deus conhece a sua história. O que eu quero falar para você é que Ele nunca falhou e nunca falhará. O tempo não falha, a esperança não falha, o amor não falha. Jesus nunca falhou e nunca falhará. Essa história da mulher samaritana me mostra que nós temos um Deus que nos ama e que veio para salvar. Mas o mais importante, que nós temos uma verdade acessível. Nós temos uma verdade acessível. Jesus está ensinando, Jesus está inspirando, Jesus é a porta, Jesus é a luz, Jesus é o pão, mas Ele também é a água, e não é qualquer água. Ele é a fonte da água, da vida eterna. E é por isso que em Teus braços eu vou descansar, Pai. Vamos colocar em pé, amém?